conteúdo que me foi passado, que é um pouco do regime próprio de previdência social dos municípios. Então, o nosso curso ele foi dividido em 3 módulos. Hoje, pela manhã, nós vamos falar um pouco da concessão dos benefícios. Muita coisa com a mudança trazida pela Emenda Constitucional 103, de 2019. Tem bastante coisa nova. Algumas regras já que são obrigatórias, de vigência imediata. Algumas regras que dependem de lei municipal, estadual, né, Distrito Federal também. No segundo módulo, à tarde, nós vamos falar um pouco de formação de processo no RPPS, processo de aposentadoria, processo de pensão. E amanhã cedo nós temos a terceira aula, onde nós vamos falar um pouco da gestão previdenciária, formação de conselhos, conselho de administração, conselho fiscal, comitê de investimentos, taxa de administração, etc. Então, sejam todos bem-vindos, agradeço mais uma vez e estou à disposição, vocês podem interromper a qualquer momento. Aqui é uma conversa, eu também sou da área de regime próprio, eu sou procuradora do município de Curitiba e trabalho com o regime próprio desde 2003. E estou tentando aí também estudar essa emenda constitucional, né, que é bem trabalhosa, ela é de difícil compreensão, né, porque ela é muito extensa, tem muito conteúdo e muita coisa nova. Já estou estudando essa emenda aí há muito tempo e ainda tenho algumas dúvidas, né? E aquelas que a gente tiver, a gente vai tentar aqui discutir junto. Então, fiquem bem à vontade para me interromper. Então, vamos lá. Então, o nosso curso agora de manhã vai das 9 às 12, tá? Tem um intervalo, né, Felipe? Isso, 8h10, 10h30, tá bom. Bom, então, como eu falei, essa aula de agora de manhã eu dividi de acordo com o que foi apresentado para mim de conteúdo para ser falado. Foi a Unipública que dividiu, que fez o conteúdo do curso, né? Então, agora de manhã nós vamos ter uma introdução que eu acrescentei ali no curso para falar um pouco da vigência da Emenda 103 e a aplicação de algumas normas nos estados, nos municípios e no Distrito Federal. Apesar do curso ser voltado para municípios, a situação é igual para todos os demais entes federativos, além da União Federal, né, que a reforma já está valendo. Mas para nós, não, nós temos que legislar em algumas coisas. E aí coloquei lá o direito adquirido, cálculo e reajuste dos proventos, e também uma introdução sobre as regras de aposentadoria que a Emenda 103 trouxe. E aqui, nesse começo, a gente vai falar um pouquinho de custeio. Apesar de não estar no programa, a Cris conversou comigo, aqui de Tijucas, que vocês têm bastante interesse sobre essa parte. Aí a gente fala um pouco também sobre isso. Aposentadoria compulsória, invalidez, incapacidade permanente, né, que é o nome agora para a União. Depois, os outros benefícios, as outras modalidades de aposentadoria e as pensões. Então, vamos lá começar já, que tem bastante conteúdo, tem bastante matéria. Talvez essa parte da manhã a gente se estenda um pouquinho no começo, no módulo 2, na aula da tarde, porque é muita novidade. Como a gente tem regras vigendo, regras novas para a União, que a gente vai ter que pôr nas nossas leis municipais, e ainda temos as regras antigas, né? A gente tem que ter noção de tudo, tá? Bom, eu resolvi começar falando sobre uma dúvida que tem surgido, que é o que os municípios têm que fazer com a emenda. Por onde os municípios têm que começar? A primeira coisa que vocês têm que ter noção é no artigo 35 e 36 da emenda. Por quê? Vejam lá, ó. O artigo 35, ele está revogando algumas normas que a gente vai continuar adotando nos municípios, nos estados e no Distrito Federal também, até fazer a nossa reforma.
Então, vejam, ele está revogando aqui as regras de aposentadoria lá da emenda 41, de 2003, o 6A, que foi colocado na emenda 41 pela emenda 70, que é a regra da invalidez. Está revogando o artigo 3º da emenda 47, que é aquela regra da soma dos 95 e 85, 95 para homem, 85 para mulher. E está revogando esse artigo aqui, esse parágrafo também do artigo 40, que é aquela cobrança da contribuição previdenciária acima do dobro do teto do INSS para quem tem alguma doença, para os aposentados que possuem alguma doença, aposentados e pensionistas, né? Todos os inativos. Muito bem, então a emenda revoga isso. Só que, quando vocês vão lá nos artigos das novas regras de aposentadoria, vários artigos têm um parágrafo que diz assim, no final, por exemplo, lá no artigo 4º, no artigo 10º, no artigo 20º, tem um parágrafo, sempre no final desses artigos, que diz assim: aos estados, municípios e Distrito Federal aplicam-se as normas constitucionais e infraconstitucionais vigentes até que alterem a sua legislação local. Então, é uma confusão, foi muito difícil da gente se adaptar, entender essa nova metodologia e legislativa que essa emenda trouxe. Muita gente questiona isso, mas é o que a gente tem e é com o que a gente vai trabalhar. Então, para nós, municípios, por causa desses parágrafos que eu mencionei para vocês, nesses diversos artigos, a gente ainda continua adotando as regras de aposentadoria que estavam vigentes até o dia 12 de novembro de 2019, porque a emenda entrou em vigor no dia 13 de novembro de 2019, a emenda 103, e que foram revogadas para o servidor federal, mas para nós não. Para nós elas ainda continuam. E por que elas continuam para nós? Por causa desses parágrafos que eu mencionei para vocês, lá no artigo 4º, 10 e 20. E alguns outros artigos também têm esse parágrafo que diz isso. Mas por conta do que diz o artigo 36 da própria emenda. Vejam lá, ó. Para os regimes próprios de previdência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, esta emenda constitucional só vai entrar em vigor quando nós publicarmos uma lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo que referende integralmente as revogações daquelas regras de aposentadoria que estão ali no artigo 35, daquela regra da cobrança da contribuição previdenciária acima do dobro do teto, e se a gente quiser adotar alíquota progressiva. O resto vale tudo para nós já. Já se aplica. É isso que vocês têm que tomar cuidado. Então, o município tem que fazer uma lei se quiser adotar as novas regras de aposentadoria e pensão também. Tá? E se o município quiser cobrar contribuição previdenciária dos aposentados acima de um salário mínimo, que é o que está lá no artigo 149 da Constituição Federal, que a emenda 103 alterou, o município também tem que fazer uma lei, só que tem um detalhe, tem que ter um artigo nessa lei que diga que está referendando integralmente as revogações. Para isso, o Ministério da Economia, através da Secretaria de Previdência, ele já forneceu modelos de legislação. Estão lá no site previdencia.gov.br. Alguém aqui já entrou nesse site alguma vez? Para olhar as normas lá? É um site que vocês têm que trabalhar com ele direto.
previdência.gov.br, lá no canto esquerdo do site vai estar lá, regime próprio dos servidores públicos. E aí embaixo tem um ícone ali, legislação. Ali vai ter tudo que a gente precisa de legislação e também vai ter a nota técnica, deixa eu ver se eu coloquei o número aqui, a nota técnica 12.212 de 2019, do Ministério da Economia, onde eles escrevem tudo que a gente tem que aplicar desde já e tudo que a gente tem que legislar. Então, isso aqui vocês não podem ter dúvida. E aí, lá no site, nesse mesmo ícone, lá onde está a nota técnica, eles colocaram um quadro de aplicabilidade das normas da emenda 103. Então, é um quadro que diz o que é autoaplicável imediatamente, que a gente não precisa fazer lei, e um outro quadro que diz que tem a aplicabilidade com eficácia limitada, né, que nós temos que fazer lei. Tá? E, então, retomando, a revogação das antigas regras de aposentadoria, da emenda 41, emenda 47, lá do artigo 40 da Constituição, elas só vão deixar de valer para o nosso município, lá para o nosso RPPS, a partir do momento que eu fizer essa lei. Bom, aí vocês poderiam perguntar assim, mas então, que tipo de lei eu tenho que fazer? Aí tenho cuidado. O Ministério, por meio desses modelos que eles deram, eles forneceram 3 modelos. Você vai lá escolher o modelo que você acha que é o mais adequado para a sua situação. Mas vejam bem, quando a gente vai lá no artigo 40, na nova redação do artigo 40, parágrafo 1º, que veio com a emenda 103, esse artigo diz o seguinte: fica fixada a idade mínima de aposentadoria para os servidores da União, de 65 anos de idade para homens e 62 para mulher. Né? É isso que a gente ouve agora, né? A idade mudou, aumentou. Mas, para os estados e para os municípios e o Distrito Federal, essa idade mínima terá que ser fixada em emendas às constituições estaduais ou às leis orgânicas. Então, aqui já vem uma regra que a gente tem que seguir na nossa legislação. Essa idade mínima, esse artigo, tem que estar numa emenda à lei orgânica. Essa é a primeira regra que a gente tem que cumprir. Está lá um modelo, vocês vão ver depois lá o modelo para seguir. Tá? Mas eles colocam lá, fica fixado, a partir da data da publicação desta emenda, as novas idades mínimas para os servidores do RPPS, do município X, 65 para homem, 62 para mulher. Não. A idade não é auto-aplicável. Sempre que a gente fala... Desculpe. Sempre que a gente fala, tem que fazer lei, não é auto-aplicável. Tá? E o artigo 40, parágrafo 1º, diz isso. Você tem que fazer uma emenda à sua lei orgânica para fixar a idade mínima lá. O que quer dizer isso, Cris? Eu não posso fazer uma lei complementar e nem uma lei ordinária. Eu tenho que fazer uma emenda à lei orgânica para colocar as idades mínimas. Esse é o primeiro ponto, sem discussão, porque está escrito lá na nova regra agora, no artigo 40, parágrafo 1º da redação dada pela emenda 103, lá na Constituição. Tá? Para os servidores federais, essa nova idade já vale, junto com tempo de serviço público, tempo no cargo, lá no artigo 10. Porque eles trouxeram a regra nova para o servidor federal, no artigo 10 da emenda 103. Mas para nós, não. Como a gente está convivendo com isso aqui, como a gente tem que fazer uma lei referendando, a gente tem que mudar a nossa legislação para que essas novas regras tenham validade. Tá?
Bom, aqui agora tem uma outra discussão. Vejam, o que a emenda é confuso, mas vamos ver se a gente consegue estabelecer, dividir bem as tarefas dos municípios aqui. Aqui, então eu falei para vocês que idade mínima tem que estar na emenda à lei orgânica. Tá? Isso está lá escrito expressamente na nova redação do artigo 40. Só, pode falar. Se não fizer a emenda à lei orgânica só referendar, vai continuar valendo a idade atual. É que se você referendar, aí depende do que você vai colocar também na tua lei, né? Mas vai faltar a emenda. Tem que fazer os dois. Porque vai ficar uma lacuna aí, né? A Constituição está mandando você fazer isso na tua lei orgânica. Então, pelo menos esse artigo na lei orgânica tem que ter. Tá? Vamos aos poucos, podem ir perguntando. Pois é, mas então vamos continuar. Daí eu disse para vocês assim, que para a gente deixar de aplicar as regras antigas, vamos chamar assim, de aposentadoria, eu tenho que fazer uma lei de iniciativa privativa do Poder Executivo, referendando as revogações aqui do artigo 35 da emenda, que são as revogações das regras antigas de aposentadoria. Quando esse artigo aqui fala lei de iniciativa privativa do respectivo Poder Executivo, isso aqui está gerando uma discussão. Por quê? Quando a gente lê isso aqui, a palavrinha ali, ó, iniciativa privativa, quer dizer o seguinte, não pode estar este artigo referendo às revogações promovidas pela emenda 103, lá expressas no artigo 35, conforme exigência do artigo 36. Esse artigo não poderia estar na emenda à lei orgânica. Por quê? Porque é uma lei de iniciativa privativa do Executivo. Aí agora eu pergunto para vocês que são da Câmara. A emenda à lei orgânica é uma iniciativa privativa do prefeito? Não. Ela é iniciativa do prefeito, iniciativa do Poder Legislativo ou de um número X lá da população, 5% da população. Entenderam aqui a confusão? Então, você tem que ter, primeiro, não terminamos ainda aqui, primeiro, uma emenda à lei orgânica fixando as idades mínimas. Segundo, uma lei que pode ser ordinária ou complementar, falando do referendo. Entenderam? Alguma dúvida aqui? Muito bem. Continuando, o nosso problema não para aí. Só que aí a gente vai lá na Constituição e alguns artigos, na emenda 103, alguns artigos das novas regras, por exemplo, aposentadoria especial, as novas regras de aposentadoria, a emenda 103 exige lei complementar para você fazer, fixando regras de aposentadoria. Então, o que você pode fazer? Você tem que fazer a emenda à lei orgânica fixando a idade, de 62 ou 65, ou a idade que você quiser, mas a mínima tem que ser essa. Vocês podem fixar lá no município de vocês uma idade maior. O que não pode ser é uma idade menor. E a gente já vai falar sobre isso, com base no que vocês vão fixar essas idades, no cálculo atuarial de vocês. Não vai tirar da cartola. Ou o prefeito vai dizer, não, eu quero 63 para mulher e 67 para homem. Não é assim. Vocês sabem que em Previdência a gente trabalha com cálculo atuarial. É o cálculo que vai dizer para nós a idade. Inclusive, já vou adiantando aqui, até a parte que é de amanhã, do cálculo atuarial, todo RPPS tem que trabalhar com atuário. Com certeza, lá todos vocês têm um atuário lá contratado no RPPS de vocês.
O que vocês vão pedir para o atuário fazer? Vários cálculos, várias projeções. Faz um cálculo para mim com 62, 65. Faz um cálculo para mim usando as mesmas regras de aposentadoria do servidor federal, todas as outras que vieram aqui na emenda. Muda aqui, tira ali e tal. Vocês têm que pedir isso para o atuário antes de fazer a legislação para adotar essas novas regras de aposentadoria. Porque é o atuário que faz a projeção para ver, buscar o equacionamento do déficit atuarial. Então, pela redação aqui do caput, do artigo 40, tem que ser cobrado contribuição de aposentados, ativos e pensionistas, e tem que ter patronal também. Tá? Se o regime for superavitário, reduz a alíquota, faz a alíquota progressiva, né? Tem outras medidas daí para reduzir a receita, tentar reduzir um pouco a receita, né? Mas os aposentados têm que ser tributados, tá? Pode voltar, por favor, lá na apresentação, Felipe. Aí depende do que disser o calculatorial, né? Se você tem déficit, você pode cobrar acima de um salário mínimo os aposentados. Se você é superavitário, você não precisa cobrar acima de um salário mínimo, né? Você pode continuar cobrando a alíquota normalmente daí, tá? Só que você pode reduzir a alíquota ou você faz a progressiva. Agora, a cobrança de aposentados acima do teto, esse parágrafo não foi revogado. Felipe, abre para mim Constituição Federal, faz favor, na internet. Constituição Federal? Aqui, ó, Planalto, essa aqui. Pode descer. Até o artigo 40, pode descer. Pode ir, pode ir. Pode ir. Mas, aí, até o parágrafo 18. Pode ir mais. Aí, ó, essa regra não mudou. Ó, vamos entender bem isso, Cris. Então, incidirá a contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o teto do INSS. Essa regra ia ser revogada pela emenda 103 e não foi. O que foi revogado é o parágrafo 21, que é aquela do dobro do teto para os aposentados que têm doença, né, uma doença incapacitante. Então, como é que a gente está hoje? A gente vai fazer as nossas reformas, a gente continua cobrando contribuição previdenciária dos aposentados, mas a base de cálculo deles é só do que superar o teto do INSS, tá? Aí, o meu cálculo atuarial pode vir e dizer, olha, você ainda tem um déficit considerável, se você cobrar os aposentados acima de um salário mínimo, vai reduzir bastante o teu déficit. E você pode fazer isso até 20 anos, que a gente viu. Então, é isso que dá para fazer na lei. Tá? A cobrança dos aposentados, então, mantém acima do teto do INSS, que hoje está 6 mil e pouco. Né? Mas, se o meu cálculo atuarial demonstrar, eu tenho que justificar isso quando mandar a lei para a Câmara, a gente já viu isso, né? Eu posso cobrar acima de um salário mínimo.
Ou como o Estado do Paraná fez, está cobrando acima de 2 salários mínimos. Eles mandaram um projeto com 3, a Assembleia diminuiu para 2. Tá? Aliás, é o contrário. Mandaram com 2, a Assembleia mudou para 3. Deixa eu fazer uma pergunta. E esse percentual de contribuição descontada tem que ser o mesmo do ativo? O mesmo. Tem que ser. O mesmo, Não tem nenhuma norma ainda sobre isso, né? A interpretação que eu tenho feito é que tem que ser o mesmo. Não sei se a Secretaria vai dar alguma norma diferente. Pela leitura da Constituição que eu faço, é o mesmo. Todos os cálculos, inclusive, que a gente tem feito, o cálculo atuarial, a gente tem adotado o mesmo, tá? Professor, eu estava vendo aqui, então, já antes que eu pesquisei rapidinho, São Bernardo do Campo, a nova previdência deles, eles continuaram na alíquota de 11% de contribuição. Não mudaram a alíquota, então. E Mas, eles... não sei se tem alguma outra lei. O que você viu foi emenda à lei orgânica? Não, eu vi a lei que altera Lei. a previdência deles. Tá. Então, eles só fizeram as novas regras de aposentadoria, mas eles vão ter que mudar, como a gente já conversou, né? Todo mundo tem que passar para 14 agora. Dica. Não, só a gente está falando um pouco de custeio, de entender aquela, não sei se a professora vai falar ou depois também, não sei se caberia agora, aquela questão da extraordinária, da contribuição extraordinária. Ah, tá. Felipe, suba lá. Não, deixa eu pensar. Está no artigo 149. Tem que descer. 149, lá, aí. Então, vamos ver. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, tal. Tá, vai descendo. Parágrafo 1º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio do regime próprio cobrada dos segurados ativos, aposentados e pensionistas, né? Então, aposentado. Então, aqui, vejam, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor da base de contribuição dos proventos. Então, isso aqui é tudo que a gente já conversou, tá? Aqui está os 14%, aqui está a progressiva, que é permitida, né? Muito bem. Quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária, portanto, os 14%, dos aposentados e pensionistas, poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Aqui está o fundamento. Agora, a extraordinária. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º, ou seja, mesmo com a cobrança dos aposentados, então, você tem que primeiro passar para 14%, instituir cobrança de aposentados e pensionistas, aposentados e pensionistas, acima do salário mínimo. E vamos supor que, mesmo assim, o teu déficit ainda é exorbitante, você está numa situação que dificulta muito as contas do município e repasses, aí você pode ir para contribuição extraordinária. Aí, a alíquota, ela pode ser qualquer percentual. Aí é o atuário que vai calcular. Tá? Respondi a pergunta? Está tudo na norma, né? Só que a gente tem que ler. Você vê que eu tenho que ler para... É muito, muito texto. Para a gente relembrar, né? Só para ver se eu entendi. A contribuição extraordinária, então, ela vai ser uma contribuição, como se fosse uma contribuição extra para um período determinado? Isso, desce um pouquinho mais, Felipe. Ali, parágrafo... Aí. Eu cobro a alíquota, sei lá, 14, o patronal, sei lá, 16, e vou cobrar do inativo lá 14, e aí eu vou, sei lá, digamos que o Eduardo fala, você vai ter que cobrar mais 5 extraordinárias de todo mundo Isso aí. por um período de tanto tempo. Aqui, a contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas de equacionamento do déficit. Tudo isso que a gente já conversou.
e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Aí o teu cálculo atuarial que vai dizer, tá? Para a contribuição do aposentado acima de um salário mínimo, que tem o prazo de 20 anos. Agora, para a extraordinária, eu não lembro se o prazo é de 20 anos também. Deixa eu ver se eu acho. Sim, 20 anos também. Primeiro C. Felipe, vai para mim na emenda 103, artigo 9º. É 20 anos os dois. Tanto a cobrança do aposentado acima de um salário mínimo, quanto a extraordinária. Mas vamos ver o texto, que a gente grava mais no visual, né? Desce, ó, artigo 9º, tá? Desce mais. Aqui, parágrafo... Pode ser, aqui, 8º. Por meio de lei, poderá ser instituída contribuição extraordinária pelo prazo máximo de 20 anos, nos termos dos parágrafos 1º B e 1º C. Tá? Certo? Vamos voltar para os benefícios? Bom, então aqui fazendo uma revisão do que a gente já viu. Falei para vocês que a divisão de regras de aposentadoria do servidor federal foi feita entre regras de transição e regras transitórias, né? As regras transitórias são aquelas que sempre fala, até que lei futura vier, tal. Algumas regras a gente já viu, porque eu fui fazendo uma comparação com vocês entre o servidor federal e os servidores municipais e estaduais, né, Distrito Federal. Tá? Vamos só lembrar que os estados, os municípios têm que fazer o referendo, a gente viu que tem que ser uma lei ordinária, né, de iniciativa do prefeito. O artigo do referendo não pode estar na lei orgânica. Tá? Nós temos que fazer uma emenda à lei orgânica contendo as idades mínimas. Tá? Isso é tarefa de todos nós. Muito bem, então vamos lá continuar agora com as regras dos servidores federais. Porque as regras, para nós, que ainda a gente está aplicando, a gente viu todas, são essas regras que a gente usa no dia a dia, né? Artigo 6º, artigo 3º, da 47 e tal. Eu vou falar para vocês agora, então, um pouco das regras novas que vieram para o servidor federal, para vocês terem uma noção, né, do que foi colocado para o servidor federal, e lá, quando vocês forem fazer a legislação de vocês veem se vão adotar os mesmos requisitos, mesmas idades, quantidade de pontos, pedágio, tudo isso que a gente vai ver. Tá? Então, a primeira regra aqui do servidor federal que eu trouxe, que a gente ainda não viu, é essa de pontos. Está lá no artigo 4º. Então, é 20 anos de efetivo exercício no serviço público, 5 no cargo. E aqui muda, ó, para homem. Opa, ficou trocado ali. 35 anos homem, 61, está trocado aqui, tá? 61 de idade, 30 anos mulher, 56 de idade, porque a soma tem que dar 86 para mulher e 96 para homem. E o cálculo? O cálculo para aqueles admitidos a partir do início da vigência da emenda 41, já não vai ser mais a média da 10.887, que para os servidores federais foi revogada. Vai ser aquela 60% da média, mais 2% por ano, né, a contar do que superar o 20º ano de tempo de contribuição.
Mas para os que forem admitidos até 31 de dezembro de 2003, continua a paridade, continua o cálculo da última remuneração. Desde que as mulheres trabalhem até 62 anos e os homens até 65 anos. Tá? Essa é a primeira regra nova. Então, é uma regra que tem tempo de contribuição, idade e mais os pontos. Bom, eu chamei a atenção aqui, do artigo 40, parágrafo 2º, para vocês. Felipe, põe para mim lá na Constituição Federal, artigo 40. Vamos ver se está atualizado. Espera aí. Espera aí, deixa eu ver se está... Pode descer um pouquinho mais, vamos ver se está... Aí, para aí. Não, esse não está atualizado, tem que ser aquele do Planalto mesmo. E ali é bom que a gente vê a redação anterior e a redação nova. Vai descendo, parágrafo 2º. Aí, isso, deixa bem aí. Qual que era a redação antes da emenda 103? Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor no cargo efetivo em que cedeu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão. Com a emenda 103, mudou. Os proventos de aposentadoria não poderão ser inferiores ao salário mínimo ou superiores ao teto do INSS, observado o disposto no parágrafo 14 a 16, que é quem já tem regime de previdência complementar. O que mudou aqui? Saiu fora esse teto aqui, da última remuneração. O que quer dizer isso? Quando eu aposentava uma pessoa, ou melhor, nós vamos continuar aposentando uma pessoa, pela média, se a média der maior que a última remuneração, eu tenho que cortar na última remuneração, não tenho? Vocês fazem isso? A aposentadoria com base na média nunca vai poder ser maior do que a última remuneração do servidor no cargo efetivo. É isso que o parágrafo 2º mandava a gente fazer e que, para nós, por conta daquelas questões que eu já falei para vocês, isso ainda está valendo para nós. Porque essa alteração aqui é só para o servidor federal. Acabou o teto da última remuneração. Então, hoje, o servidor federal, cujo cálculo da média der lá maior que a última remuneração, é aquilo que você vai pagar. Se o cálculo da média dele, apesar de calcular 100% do período, 60% desse resultado, mais 2% por ano de contribuição. Vamos supor que ele ganhava 7 mil e a média deu 8, ele está se aposentando por uma regra de média, ele vai ganhar 8 de aposentadoria. Entenderam isso? O redutor caiu para o servidor federal. Para nós, isso não é auto-aplicável. Por quê? Lembram que eu falei para vocês que a gente continua nas regras de aposentadoria antigas até fazer o referendo. Em todos os artigos agora da Constituição, da emenda, que trouxeram as regras novas de aposentadoria para o servidor federal, sempre tem aquele parágrafozinho que eu falei para vocês lá, lembram? Enquanto não vier lei constitucional ou infraconstitucional, os estados e municípios continuam adotando a regra antiga. A regra antiga é tudo. Se a gente está aposentando alguém
por uma regra lá do artigo 40 da Constituição, que é a regra da média, né? 65 de idade para homem, 60 de idade, 35 de trabalho, ou a mulher, 30 de trabalho, 55 de idade. E é média, eu vou adotar a média da 10.887 e eu vou continuar fazendo esse redutor. Felipe, põe para mim na emenda lá que você abriu. Artigo 4º. Aí, para aí. Um pouquinho mais, sobe um pouquinho mais. Aqui. Ó, vejam, o artigo 4º tem o parágrafo. Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios as normas constitucionais e infraconstitucionais, ou seja, normas constitucionais, artigo 40, parágrafo 2º, com o redutor na remuneração, infraconstitucionais, Lei 10.887, que fala da média dos 80%, anteriores à data de entrada em vigor desta emenda constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo RPPS. Entenderam? Alguma dúvida disso? Não, né? Tá? Tudo que eu estou falando para vocês está na norma. Pode voltar lá na apresentação. Então, vamos lá. Então, por isso que eu chamei a atenção aqui do 40, parágrafo 2º, tá? Então, vejam, essa regra dos pontos, vamos voltar ali, ó. A mulher começa com 86 pontos e o homem com 96. Só que esses pontos não são estáticos, eles são dinâmicos. Eles andam, ao longo do caminho eles aumentam, ó. E a idade também. Vejam, a partir de 1º de janeiro de 2022, a idade já passa para 57 para a mulher e para o homem 62. E os pontos, a partir de janeiro, agora, para o servidor federal, 87 para mulher e 97 para homem. Investimentos. Bom, o RPPS, então, ele faz a gestão de recursos previdenciários, certo? E ele também vai fazer a gestão dos recursos da taxa de administração, que tem que ser separados, como a gente conversou. Só que esse dinheiro fica parado na conta lá do teu banco? Claro que não, né? Você tem que investir esse recurso no mercado financeiro. Inclusive, os recursos previdenciários que vão pagar as aposentadorias no futuro, as pensões, elas têm que render correção monetária e meta atuarial, que a tua taxa de juros da meta atuarial e o teu índice de correção monetária, eles vão ser fixados lá na sua política anual de investimentos que o Conselho de Administração vai aprovar. Por isso que precisa de certificação, né? Porque tem membro que aprova essa política e não sabe nem do que está falando ali. Então, vai ter que ter noção disso tudo, né? Então, para você buscar essa meta atuarial, você tem que investir no mercado. Mas e daí? Você vai investir no mercado sem regra nenhuma? Vou pôr tudo na poupança? Vou comprar tudo, títulos públicos federais? Ou vou pôr tudo lá naquele fundo de investimentos do meu conhecido, porque ele vai me dar uma taxa boa de retorno? Não. Aí, a lei, essa 9717, ela diz que quem vai regulamentar isso é o Conselho Monetário Nacional, está lá no artigo da 9717. E o Conselho Monetário Nacional, ele tem uma resolução que diz onde que os recursos vão ser investidos, que é a 3922 de 2010. E, para a Previdência Complementar, é a mesma coisa. Essa resolução não mudou ainda, né, Cris? É essa mesma, né? Essa mesma. Ela teve umas alteraçõezinhas só, mas é essa aqui. Ela foi alterada em algumas cláusulas dela, em 2000 e... não me lembro o ano,
mas teve umas alteraçõezinhas, mas o corpo principal é essa. É a 3922 de 2010, tá? Então, é aqui que vai estar escrito, por exemplo, que eu posso aplicar 100% dos meus recursos previdenciários em títulos públicos federais. Eu posso comprar títulos públicos federais. Ah, mas qualquer RPPS pode comprar títulos públicos federais? Não. Você tem que ir lá numa plataforma dos bancos, que são 5 bancos que trabalham hoje com isso. Lá você compra os títulos públicos federais. Ou você pode investir em fundos de investimento atrelados a títulos públicos federais. Essa matéria é muito legal, porque quando eu comecei a trabalhar com RPPS, lá se vão 17 anos que eu estou nessa área, eu já fiz muito curso de mercado financeiro, curso para fazer a prova do CPA 10. Eu nunca fiz a prova, mas eu já fiz acho que uns 3 cursos de mercado financeiro, porque é uma área que eu acho muito legal, né? Eu acho muito bacana. E para a gente trabalhar, para você fazer um parecer jurídico, uma análise de alguma coisa, você tem que entender, pelo menos do que você está falando. Então, foi ali que eu descobri que existia fundo de investimento de renda fixa, fundo de investimento de renda variável, fundo multimercado e assim por diante, né? Então, eu sugiro que quando vocês tenham oportunidade, façam um curso para o CPA 10, um curso de mercado financeiro que trate disso tudo, tá? E aí a resolução vai trazer lá a renda fixa, quanto você vai investir em cada segmento do mercado, que eles chamam. Se eu vou investir em renda fixa, renda variável, os RPPS não podem investir em fundos que estejam atrelados em investimento do exterior, nós não podemos investir. O regime de previdência complementar pode, isso já é um diferencial que existe entre nós e eles, né? E esses investimentos, então, têm que estar atrelados ao modelo de gestão que você tem lá no seu RPPS, ao que está exposto na sua política anual de investimentos. Você vai estabelecer uma estratégia de investimentos, o que você vai querer buscar de rentabilidade, que é a meta atuarial, etc. Tá? Tudo isso quem faz, quem delibera? O Comitê de Investimentos. O comitê tem que ser formado por pessoas que entendam de mercado financeiro e decidam sobre isso. E chegamos ao nosso último tema aqui do nosso módulo de hoje, que é a previdência complementar. Bom, antes de falarmos da previdência complementar em si, nós temos que ir lá na emenda 103. Felipe, põe para mim na emenda 103, artigo 9. Não. Planalto é melhor, que é mais atualizado sempre. Pode descer. Aí. Vejam bem aqui. Esse artigo, ele trouxe o prazo, pode descer mais, de 2 anos, mais aqui, alíquota, não, aqui, parágrafo 6º. Isso. Pessoal, a gente já falou rapidamente disso, mas aqui tem uma obrigação que todos os RPPS têm que cumprir. A partir do dia 13 de novembro de 2019, nós temos 2 anos, até, portanto, 13 de novembro de 2021, para criar a Previdência Complementar no nosso município. 2 anos. 2 anos passa muito rápido. Então, vocês têm que começar a estudar, mexer na sua lei. Ah, mas aí
Mas, Jolie, eu não tenho prazo de 2 anos para implementar a Previdência Complementar. Mas, Jolie, eu não tenho nenhum servidor meu que ganha acima do teto do INSS, porque eu vou pagar a Previdência Complementar para quem ganha acima do teto do INSS. Eu tenho que fazer alguma coisa? Tem. Você tem, porque você vai ser cobrado no seu CRP desse prazo de 2 anos. Você vai ter que, pelo menos, fazer a sua lei. Por exemplo, eu posso, nesse prazo de 2 anos, aderir por exemplo, a Previdência Complementar do INSS? Pode. Seria ideal aderir a uma previdência complementar, uma entidade. Por enquanto, você só pode aderir à entidade fechada de previdência complementar. A emenda permite entidade fechada são, por exemplo, o Funpresp, a Curitiba Prev, a previdência lá do Rio Grande do Sul fez um também. Prev Nordeste, que está surgindo também, uma previdência complementar que engloba Bahia, Piauí, alguns estados. Né? O que você vai fazer? Você vai primeiro aprovar a sua lei, primeiro passo. Tá? Então, lá na sua lei, você vai instituir o regime de previdência complementar para quem? Para os servidores que ganham acima do teto do INSS. Na sua lei, você vai ter que dizer qual é a alíquota de contribuição, que é obrigatória, desse servidor acima do teto do INSS para o regime de previdência complementar. E é obrigatório? É obrigatório fazer a lei. Mas a contribuição do servidor É facultativa. Ele só vai entrar se ele quiser. Tá? Só vai aderir se ele quiser. Mas a sua lei é obrigatória. Então, eu estou indo por passos. Primeiro passo. Não tenho servidor que ganhe acima do teto. Ou tenho um. Tem que fazer. Não tenho ou tenho, tem 2 anos para fazer. Gente, já passou 2 meses da emenda. Daqui a pouco 2 anos passou voando. Você tem que mandar seu projeto de lei o quanto antes para a sua Câmara Municipal. Tá? Criei a Previdência, instituí o regime de Previdência Complementar. Criei a alíquota. Qual é a alíquota? 7,5%, 5,5%, 6,5%. Falei da alíquota do patrocinador, que é o ente federativo, o município, porque é uma contribuição paritária. Né? O servidor vai contribuir com 7,5%, o município vai contribuir com 7,5%, sobre o que supera o teto do INSS. Então, você tem lá, não tem ninguém que ganhe acima do teto, 6.101 hoje. No mês seguinte, você vai ter alguém que está ganhando 6.120. Passou do teto. Sobre esses R$19, você vai ter que oferecer a previdência complementar para ele. Outra coisa que você vai poder pôr na lei. Os servidores que forem nomeados via concurso público, a partir da implantação deste regime de previdência complementar, serão inscritos no regime de previdência complementar automaticamente, que é uma coisa que o Funpresp fez. E aí, a tua pergunta. O que o Funpresp fez? Vamos ver. O Funpresp, que é o da União, certo? O Funpresp é a entidade fechada de previdência complementar dos servidores federais. Então, eles fizeram lá a Lei 12.618, eu já vejo ali o número correto, acho que é isso. Em 2012, fizeram a lei, criaram o Funpresp. Funpresp ESE, que é para os servidores do Executivo e Legislativo, e Funpresp, criaram 2 entidades, Funpresp Jude, que é onde está o Judiciário e o Ministério Público. Nessa lei, eles disseram que a contribuição para o regime de previdência do servidor federal é 7,5%. São Paulo criou a previdência deles, colocou, se eu não me engano, 8,5%.
É o seu estudo é um estudo que você vai fazer lá com o seu atuário, obrigada, para implementar. Tá. O que aconteceu com o FUNPRESP? Os servidores, eu não sei se vocês lembram pela imprensa, os servidores ficaram muito avessos a entrar nesse regime de previdência complementar, não acreditavam que isso fosse dar certo e tal. E aí, como era facultativo, por exemplo, criei a lei, mandei tudo para a Previc aprovou toda a documentação, começou a valer o regime, né? Então, os meus servidores que forem nomeados a partir dali, da homologação de todo o sistema e do contrato de adesão que eu vou fazer entre FUNPRESP e União, entre FUNPRESP, JUDE e Poder Judiciário e tal, ela homologa e o regime vai valer a partir dali. Aí foram feitos concursos, servidores nomeados, e no Serviço Federal tem muita gente que ganha acima do teto, não estavam aderindo. Então, o FUNPRESP estava tendo uma adesão muito baixa e por muito trabalho também negativo, né, contra esse regime de previdência complementar. O que aconteceu? Mudou a lei. A adesão do servidor, ela é facultativa. Ela é facultativa. Só que você foi nomeado no concurso, nós pusemos isso na nossa lei da Curitiba Prev. Você foi nomeado no concurso, você está automaticamente inscrito. É uma adesão automática. E aí você tem 90 dias para ir lá no FUNPRESP para sair. Sabe o que é isso? Isso é uma área da economia muito legal que chama economia comportamental. E foram feitos estudos, se deixar a pessoa... Tem um artigo do Fábio Zambit, na revista Lex, que é muito bacana sobre isso. Sobre você deixar ao alvedrio da pessoa tomar uma decisão que não é concreta, que vai ter efeitos daqui 30 anos, que ela não tem noção de como funciona. Então, a justificativa para essa adesão automática veio desse estudo de economia comportamental. É muito legal isso. E aí, o que está acontecendo? As pessoas estão sendo inscritas automaticamente, aí elas vão lá. O que é esse 7,5 aqui que está aparecendo no meu contra-cheque e que está sendo descontado acima do teto do INSS? Né? Porque eu estou contribuindo só com... Agora vai para 14%, né? Mas com 11% até... Eu ganho 10 mil, sobre 6.100 estou contribuindo com 11%, eu vi aqui, e da diferença sai 7,5%. O que é isso? Aí ele vai lá, explica, aí ele se convence, ele vê, puxa, isso é uma coisa boa para o meu futuro. Aí você coloca dependentes, tem um seguro para pensão, né? Uma série de coisas que os regimes oferecem e que são muito bons para o servidor, já que, a partir agora da emenda 103, todo RPPS tem que criar o regime de previdência e, a partir dali, o servidor que for nomeado só vai se aposentar no RPPS até o teto. Então, se ele quiser esse complemento, ele tem que ir para complementar. Isso é uma vantagem financeira. O servidor que não faz essa poupança complementar é porque está mal instruído. E vai gastar esse dinheiro? Não vai gastar? Vai gastar. Tem um exemplo de um amigo nosso... Quanto mais ganha, mais gasta. Tem um exemplo de um amigo nosso que eu acho muito legal de contar, que é do Silvio Rangel. Ele foi gestor da Fibra, é a Previdência Complementar da Itaipu. E ele agora ele se aposentou.
Ele está lá na Fibra, na Itaipu, né, há muitos anos, daí foi convidado lá, uma época, para trabalhar, criaram a Fibra, anos atrás e tal. E ele conta que eles fizeram um trabalho de formiguinha, empregado por empregado da Itaipu. Fizeram reuniões, educação previdenciária, chamaram. Todo mundo aderiu, menos um. Menos um. Ele conta essa história real. Anos se passaram, as pessoas foram se aposentando pelo INSS até o teto, ou até um valor de média baixo, né? Porque o cálculo da média vai achatando. Muito difícil alguém chegar nos exatos números da média, né, no INSS, do teto, aliás, né, de 6.100. Se vocês conhecerem, até me digam, né? Mas, enfim, esse senhor chegou um dia e foi falar com o Silvio e falou que estava arrependido. Única pessoa que não aderiu à Fibra, lá no passado, né, quando eles criaram. E os colegas dele todos se aposentando, recebendo da Fibra um complemento, e ele não. Então, é isso, né? Esse é o estudo da previdência complementar, né, da economia comportamental que foi feita. Pode voltar lá, Felipe. Mas quem vai, meu exemplo, vou me aposentar daqui 40 anos. 40 anos, você tem tudo para entrar numa complementar. Eu recebo mais que eu quero. Eu não sei se eu vou aderir. É que você vai fazer parte do grupo que vai migrar, né? Você não vai ser servidor novo, nomeado por concurso público após a implantação do seu regime de previdência complementar lá no seu município. Você vai ser servidor velho, a gente chama, né? Antigo. Então, você vai ter que ser criado um plano para você migrar. Você tem que pedir conta. A entidade que for escolhida lá pelo seu município para fazer a gestão do seu plano, da sua previdência complementar lá no seu município, ela vai ter, com certeza, toda expertise para mostrar para você projeções para te dizer, numa taxa de juros de 5%, 4,5%, né, que a taxa está baixa agora, a Selic, quanto você teria daqui a 40 anos economizado? Quanto você vai receber? Você vai se aposentar pela média, provavelmente, você não vai sair pela última remuneração, né? Qual seria a sua aposentadoria pela média? Qual seria a sua aposentadoria se você migrasse e ficasse, então, até o teto, mais o complemento da complementar? Faça esse estudo, né? Você só pode tomar essa decisão com planilhas na tua frente, com cálculos na tua frente. E aí o servidor que trabalha lá comigo, ele participa do nosso comitê de investimento, desse PA10 e tal, ele é bem inteligente, assim, Aí eu falei com ele que eu tinha aderido a previdência complementar e tal, não sei o que eu pagava, que eu ia pagar só R$300 por mês a previdência complementar, porque eu não consigo gastar dinheiro. Se eu tenho a projeção que eu vou receber o 10º, eu já gastei o 10º que eu vou receber. Aí eu falei com ele, falei assim, Gerson, ó, eu vou contribuir por 30 anos na previdência complementar, com R$300, e aí daí a 30 anos, eu vou, quando eu tiver 65 anos, eu vou receber R$850, vai dar a minha renda, a previdência complementar. E eu falei assim, faz um cálculo aí, se eu botasse uma poupança, R$300 por mês, se eu pegasse esse dinheiro e investisse, claro, ia dar muito mais. Se eu investisse igual é a rentabilidade lá no instituto e tal, não sei o quê, eu faria uma renda de ele fez para mim, R$1.350 por mês. Só que eu não consigo tirar R$300 do meu tirar esses R$300 por mês, colocar nem na poupança, porque eu vou lá de tempos em tempos em nome do gasto, eu não tenho essa educação financeira, eu como pessoa, e eu não sei trabalhar, porque eu não sou formada em contabilidade, eu não
fazer essa renotabilidade. Se é uma pessoa que saiba trabalhar e tal, não sei o quê, beleza, se você conseguir trabalhar com dinheiro há 30 anos, você talvez tenha até uma rentabilidade melhor do que fazer uma complementar. Mas o senso comum das pessoas... E tem uma coisa, Cristiane, é isso que você falou. A gente não sabe mexer com o mercado financeiro. Você não tem... Mas você não... Eu tenho a OABPrev também. A Cristiane, por exemplo, como ela é muito mais nova que eu, quando for implantado lá o regime de previdência complementar no município dela, ela vai poder fazer uma portabilidade para o regime de previdência do município dela, porque vai valer muito mais a pena, porque vai ter a parte dela da contribuição, os 7,5%, 8,5%, e vai ter a do patrocinador, que é a contribuição do município. Na OABPrev a gente só tem a nossa, né? Não tem a do patrocinador. Então, tem que estudar todas essas questões, né? E fazer os cálculos. Tem a questão de abate no imposto de renda. É estudo. Você tem que fazer cálculos, fazer projeção de quanto vai ficar a tua aposentadoria, que você consegue fazer hoje. E a emenda 103, ela trouxe duas possibilidades, que o município vai poder contratar uma entidade fechada ou aberta. Né? Uma entidade fechada é essas que a gente está falando aqui. A Previcom, que é lá de São Paulo, a Curitiba Prev, aqui de Curitiba, talvez o estado do Paraná CRI. Os estados, em geral, estão já com um regime de previdência complementar ou criado, já instituído, ou com projeto de lei nas assembleias, né? Essa do Nordeste, mas a emenda trouxe a possibilidade também de entidade aberta, que são os bancos. Só que lá no artigo 33 tem uma determinação, um artigo que diz o seguinte, que enquanto não houver uma lei que regulamente a relação entre o órgão público, o município e a entidade aberta, por enquanto a gente só pode aderir a uma entidade fechada. Por quê? Porque uma relação com o banco, né, como é que você vai contratar o banco? Você vai fazer licitação? Tem uma série de questões que foram colocadas aí durante o debate da PEC 6 lá no Congresso, que virou a emenda 103, e aí saiu esse artigo. Então, por enquanto, só as entidades fechadas. Tá? Aqui no estado do Paraná, eles já instituíram o regime, mas eles ainda não criaram a entidade que vai cuidar disso. E eles estão fazendo estudos. Curitiba já tem, né, como eu falei para vocês, a Curitiba Prev, tem o Funpresp, tem a Previcom em São Paulo. A Previcom em São Paulo já tem outros estados aderindo. Mato Grosso do Sul já está em São Paulo. A Previcom, Mato Grosso, aliás. Rondônia está com São Paulo também. Alguns municípios do estado de São Paulo vão aderir. E como é que é feito isso? É feito um convênio de adesão, o prefeito assina, o presidente da Câmara dos Vereadores assina, assina o gestor lá da entidade fechada. Ali nesse convênio vai estar estabelecido tudo isso que a gente falou até agora, como que vai funcionar o regime para os servidores, manda para a Previc. E a Previc vai analisar, homologar, vai baixar uma portaria, homologo, o convênio, tal. A partir desse dia, o regime está valendo. E o servidor que for nomeado, então, a partir desse dia, já está até o teto no RPPS e vai adesão automática, se a sua lei prevê isso, e é bom que preveja, né, por tudo que a gente falou da economia comportamental, já vai estar no regime complementar. Tá? Eu tenho um quadrinho aqui, de alguns que já têm complementar, vejam, Rio de Janeiro, ele ficou fraco, né, mas tem bastante gente. Olha aqui, São João da Boa Vista, Sertãozinho, Santos, Itaperica da Serra, Rubinéia, Lins,
Santa Fé do Sul, Ribeirão Preto, é que quem está aqui já está, verdinho já está em funcionamento, azul está em estudos. Olha quantos já estão funcionando. Ó. Então, já está bem adiantado isso, né? E claro, você falou ali, ele é facultativo, mas essa saída que acharam aí da adesão automática foi muito boa, principalmente para a pessoa. Claro, você vai lá se informar. E aí, quando você vai se informar, você começa a conhecer, né? Entende, né? E aí, bom, isso tudo a gente já falou, né? Das entidades fechadas, abertas. Quem fiscaliza é a Previc. Justamente essa questão da aberta ao artigo 33 lá da PEC, da emenda 103, trata disso, porque a fiscalização é outra, né? Como são seguradoras, basicamente, né, funcionam como seguradoras através de instituições financeiras, a fiscalização é pela SUSEP, então não vai para a Previc, mas foi o que foi colocado na emenda. Mas hoje, então, como eu disse para vocês, a gente pode aderir só à IFPC, que é a Entidade Fechada de Previdência Complementar. E elas estão aí trabalhando, com certeza, para trazer os municípios. Certamente vocês vão receber visita lá, os prefeitos vão receber visita, né, das entidades, para vocês aderirem, porque tem um prazo de 2 anos e esse prazo daqui a pouco acaba. Tá? E tem vários modelos daí, né, que tem essa carência, na verdade aqui a carência de 60 meses para você sair, tem algumas leis que dizem isso. Você tem aquela adesão automática com 90 dias para você sair, mas aí tem na lei também que você só pode sair do regime depois de 60 meses, de 5 anos. Isso tudo está nessas leis aqui que regulamentam a previdência complementar, aberta e fechada. Pode ser por multipatrocínio, que é o que está acontecendo agora no FUNPRESP, que vai acontecer na Curitiba Prev, que a gente sabe que já tem municípios aqui do Paraná que já definiram que vão aderir à Curitiba Prev, vão fazer o seu regime de previdência complementar com a Curitiba Prev. Então, são várias entidades patrocinadoras. O que quer dizer isso? O município de Curitiba, o município de Pinhais, o município de Tijucas do Sul, o município de Foz, estão tudo lá dentro da Curitiba Prev, cada um com seu plano, né, de previdência complementar para os seus servidores, com o seu comitê de investimento separado, mas reduz custo, porque é uma entidade só que cuida de tudo, né, então o custo é menor. Tudo isso a complementar, a tua lei vai definir, né? O que vai ser base de desconto da contribuição previdenciária para o teu regime de previdência complementar. Só as tuas verbas fixas, as tuas verbas transitórias vão entrar nesse cálculo, né? A lei vai ter que definir o que é considerado acima do teto do INSS, né? Se ela passa acima do teto porque ganha uma função gratificada, essa parcela acima do teto vai para complementar, a lei vai definir. Se ela disser que não, vamos supor, o que vai acontecer? Você pode aderir e fazer um aporte voluntário em cima dessa verba, né? Você ganha um recurso, ganha um dinheiro a mais, você pode fazer o aporte lá. Não, ó, é isso aqui, ó. Os planos poderão prever aporte de recursos pelos participantes, né, os servidores, a título de contribuição facultativa, sem a contrapartida do patrocinador, tá?
As despesas administrativas também funcionam com taxa de administração, também igual a gente, né? Existe lá também uma taxa de carregamento. A complementar, ela pode cobrar a taxa de administração, que ela vai tirar dos recursos garantidores, do total. Mas ela pode cobrar da gente, qualquer entidade fechada, pode cobrar uma taxa de carregamento, que é um percentual que sai da minha contribuição mensal, também, para custeio, né? Claro que aí tem que balancear, precisa cobrar essa taxa de carregamento ou não. Se eu não me engano, o Curitibaprev não tem. A OABPrev não tem taxa de administração, só tem taxa de carregamento, e é super baixinha, acho que é menos de 1% até hoje. Tá? Então, é uma entidade, na verdade, no mercado, hoje, elas são sociedade civil sem fins lucrativos, mas a partir aqui da emenda 41, que modificou, da Constituição, que está modificado lá os parágrafos 14, 15 e 16, para nós, elas têm que funcionar, para servidor público, ela tem que funcionar como fundação de natureza pública e direito privado. O que é isso? É uma pessoa jurídica de direito privado, mas que vai fazer concurso, vai fazer licitação para contratar, tá? Tudo como um órgão público faz as contratações, né? E também lá na lei está previsto toda a estrutura, tudo que ela tem que ter. E aí aqui os artigos que a gente comentou, tá? Que agora também estão de acordo com a nova regulamentação da emenda 103. Hoje, para o servidor público, o plano é CD. O que é CD? Contribuição definida. Eu não sei quanto eu vou ganhar lá no final, mas eu sei quanto eu vou contribuir. O nosso benefício do RPPS é BD. Eu sei quanto eu vou ganhar. Eu sei que ou é pela média dos 80%, ou agora para o servidor federal 100% e 60% em cima da média, mais 2% acima de 20 anos, né? Ou é a última remuneração. Então, no RPPS é BD, mas na complementar é CD. Tá? Já estou, esse é o último slide. Portabilidade, né? Se eu sair, por exemplo, a minha lei vai prever lá, se eu sair do meu serviço público, pedir exoneração, mudar, você pode continuar, se você quiser, vai ter toda a previsão lá. Tá? É isso. Muito obrigada pela atenção, espero ter correspondido aí a expectativa, ter trazido novas informações para vocês, né? Ajudado vocês aí. Tem muita tarefa, vocês viram que vocês têm que estudar muito, né? Aqui para frente. E obrigado também para as pessoas que estão nos assistindo. Espero que tenha correspondido aí aos estudos que vocês estavam esperando. E boa sorte, estudem bastante, tá bom? E qualquer dúvida, mandem e-mail para a Unipública que eles contatam a gente daí para responder, tá? Obrigada.